Galera, Aizen finalmente aparece no campo de batalha, mostrando um pouquinho do seu poderosíssimo poder. Exatamente. Shinigamis e Quincy's unindo forças. Parece que o Yhwach vai ter um pouquinho de problema, hein? E um personagem importantíssimo retornando para a batalha final. Vem conferir essa super análise de Bleach Blood War, capítulo 31. Fala galera, Lucas Lima na área, trazendo para vocês uma super análise do capítulo 31 de Bleach Blood War. Esse capítulo basicamente não foi um capítulo com muitas emoções assim em termos de batalhas, não teve nenhuma batalha muito significativa. Teve algumas demonstrações de poder só, principalmente por parte do Aizen, mas foi um capítulo muito importante que ele vai ser uma conexão, uma transição desse momento. Como a gente tinha falado na análise anterior do capítulo 30, a Guarda Real Quincy vai começar os confrontos contra os capitães, os principais capitães ali do Gotei 3. Então, eles precisam ir até o Palácio Real. E por conta disso, nesse capítulo, foi um capítulo de transição. Basicamente, reunindo a equipe, reunindo o pessoal para assim ir para a batalha. Então, bora lá entender um pouquinho melhor disso. Cara, finalmente o Aizen apareceu no campo de batalha. E logo no início do episódio, quando basicamente uma massa negra, poder do Yhwach, desce para atacar os Shinigamis, né? Até mostrou uns monstrinhos lá, depois ele explica um pouquinho melhor o que é isso. Mas, basicamente, o Aizen, né, eles ali com um pouco de dificuldade, o Aizen mostra só um pouquinho da sua pressão espiritual, do seu poder, e esmaga, literalmente destrói todos esses monstros que estavam nessa massa negra, né? E isso mostra o quanto o cara é muito roubado, ele é muito roubado, o poder dele. Aí volta naquela questão que a gente comentou já algumas vezes. Imagina se esse cidadão mostra a Bankai. E cara, não adianta, vocês podem falar o que for. Ele é um capitão. Pro capitão, ele precisa mostrar a Bankai. Ele precisa ter Bankai para ser capitão. A não ser que ele tenha conseguido enganar até o Yamamoto. Certo? Voltando um pouquinho essa questão da massa negra, o Aizen explica pro pessoal, né, depois, que basicamente isso é uma torrente ou algo do tipo, que seria mais ou menos uma massa de energia que desceu, que foi jorrada pelo Yhwach, né, a partir do momento que ele absorveu o poder do Rei das Almas. Então, o cara, ele é muito foda. É uma pena ele ser um vilão, porque ele é muito foda. Eu não sei se é por ele ser um vilão que deixa ele ainda mais foda, né? Mas... E aí vem aquela coisa. O pessoal fica um pouco de cara também com o Kyuraku, por ele ter libertado ele. Mas ele explica que nesse momento a gente não tem, o foco tem que ser em salvar o Sereiten. E não em tipo, isso é um insulto, isso, né, que até depois o Byakuya comenta com ele que isso foi um insulto para os Shinigamis, ele ter que pedir ajuda pro Aizen. Só que, cara, é aquela coisa, é a lei da guerra. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou meu aliado. Então, eles não compactuam, o Yhwach e o Aizen, em, digamos assim, objetivos comuns. O Yhwach queria destruir tudo, o Aizen queria controlar tudo. Então, a melhor forma de utilizar disso é colocar o Aizen do lado dos Shinigamis para confrontar os Quincy's e o Yhwach. E foi isso que o Kyuraku fez, assim, inteligentemente, inclusive. E aí, por fim, é legal que o Aizen, ele fala no momento, né, eles falam que precisam ir até o Palácio das Almas para tentar lutar lá contra o Yhwach. E o Aizen fala, não tem problema não, eu trago o Palácio das Almas para cá. E aí ele tenta, usando o seu Reishi, o seu energia espiritual, fazer isso. Só que ele vê que não é ineficaz. E aí nesse momento quem aparece é o Mayuri. Isso, exatamente. Ele explica que o Aizen não conseguiria utilizar, né, a sua energia espiritual porque ele foi selado para que as partículas espirituais dele ficassem somente próximas dele, mas não tivessem um alcance. E aí nesse momento ele até se gaba um pouquinho, né, porque isso é tecnologia do Gotei 13. E aí ele explica, a tecnologia aqui tá achando que tá pensando que é fácil assim, né? Vamos lá, pessoal, essa parte aqui é uma questão bem importante, até para entender depois algumas batalhas que vão acontecer. Quando o Yhwach e a sua guarda real subiram pro Palácio das Almas, eles lutaram contra a Divisão Zero.
no início tomaram uma puta surra, né? Tanto é que todos os membros lá acabaram morrendo. E o que aconteceu? O Yhwach pegou o poder dos Quincy's que estavam lá embaixo no Seritei pra recuperar a energia desses Quincy's ali da Guarda Real, certo? E deixar eles ainda mais fortes para confrontar a Divisão Zero. E, cara, isso deixou alguns dos Quincy's como o Busby irritadíssimos, assim, putos da cara. Porra, o cara tá pegando a nossa energia, né? Nos deixou aqui pra, tipo, se fuder aqui e subiu, simplesmente assim. Então isso deixou alguns dos Quincy's que ficaram lá embaixo, tipo, revoltados, né? E isso fica evidente agora nesse episódio, onde eles aparecem, em certo momento lá, depois que o Kyuraku e outros capitães estão conversando ali com o Aizen, eles aparecem. Inclusive um desses Quincy's, o Nananá, que é aquele que tem os olhos, parece parece um mosquito. Ele acaba atacando o Aizen, aproveita que o Aizen tá ali vulnerável, com algumas aberturas, alguma coisa assim, e coloca ele pra dormir por 5 minutos, basicamente é isso. Depois eles acabam confirmando isso, né? E quando ele tenta ir em um ataque contra os capitães, ele acaba sendo derrubado pelo Busby, certo? E aí eles não entendem. O Kyuraku acha curioso e aí entra nessa questão. O Busby fala que eles vão se unir a eles, né, ele e mais 2 Queens, e eles vão enfrentar. Eles querem uma trégua ali e se reunir com os Shinigamis, desde que eles aceitem a seguinte condição: eles querem ir junto com eles ao Palácio das Almas para matar o Yhwach. Exatamente. Então, mais esse detalhe aí, né, alguns Quincy's ali se rebelando para ir contra o Yhwach. Portal espiritual. Exatamente. E aí, basicamente, o foco principal do episódio é eles construírem esse portal espiritual, né, para levar tanto os capitães ali, a Suifon, o Araki, o Byakuya, o próprio Urahara e o Mayuri mesmo, né, o Hiraku, certo? Levar essa galera e os seus respectivos capitães e mais alguns outros capitães ali que também estão ainda de pé, né, para a batalha, lá pro Palácio das Almas para lutar contra a Guarda Real e contra o Yhwach, né? Então, basicamente, o Kyuraku reúne todos eles porque ele precisa da energia espiritual de todo mundo para que, se fosse possível, criar esse portal e, enfim, irem todos para lá. Acredito até que o Hitsugaya vai entrar nesse bolo aí também, porque ele é um dos capitães principais que confronta os Quincy's, né, essa Guarda Real Quincy, nesse último terço, nesse clímax da guerra, vamos falar assim. É um clímax da guerra que tá acontecendo agora. Ichigo não morreu. Green-Joe aliado. E galera, simplesmente absoluto cinema. Simplesmente um dos personagens mais icônicos voltou e, né, pra quem lê o mangá sabe que ele vai ser essa chave aí pra uma dessas batalhas contra a Guarda Real Quincy. Basicamente, primeiro mostrou o Ichigo voltando, assim, depois do ferimento grave que ele recebeu do Ishida, e a Yorihime, né, olhando pra ele e quase desmaiando, de tanto cansada que ela tava, porque ela usou os poderes dela pra recuperar todo mundo. E ele ali, né, e aí aparece a Yoruichi. A Yoruichi fala que ele já passou um tempo depois que o Rei das Almas tinha sido absorvido, e eles precisavam dar uma resposta, né, um contra-ataque ali contra os inimigos. E nesse momento ela fala, tipo, abre assim, e aí abre aquela garganta, que é tipo aqueles portais que iam e saíam, né, pro Rio Comum. E quem aparece? Simplesmente Green-Joe, um dos principais antagonistas do arco dos Arrancars. Cara, dá pra dizer até que esse cara era quase um anti-herói, porque ele era um vilão que ele queria só lutar contra o Ichigo. E tanto é que na luta contra o Ichigo, na batalha deles, o Ichigo não finalizou ele. Ele derrotou ele, mas, né, como a gente já sabe, ele acabou não matando ele. E, cara, esse cara foi um dos melhores personagens, pelo menos do arco dos Arrancars. Se colocar talvez ele e o Yukio ali juntos, na mesma bandeja, dá pra dizer que foram, pelo menos na minha opinião, né, foram os principais aí, inimigos ou antagonistas, os mais interessantes
E os mais badass, assim, até pelo jeito, pela personalidade, pelas batalhas que teve contra eles. E, cara... E, galera, não tem como não ficar hypado para os últimos episódios dessa temporada. Foram 5. Teoricamente vai ter mais 8 ainda. Dessa temporada não, dessa parte da temporada, né? Porque a temporada é como se fosse... O arco todo fosse uma temporada. Mas vamos aí por partes. Digamos que esse é o episódio 31. Teoricamente, a gente vai ter mais 8 episódios, vai até o 39. E, cara, são 8 episódios. Provavelmente no próximo já vai começar a pancadaria. E eu espero que tenha lutas épicas até o final dessa terceira parte. Galera, comentem aqui, traga seu comentário. Diz aí o que você achou do episódio, o que você achou da volta do Green Joe. O que você espera que tenha, que possa, né? A gente sabe que já teve alguma, por exemplo, tudo vestido contra o Ichigo não teve no mangá. Então, comenta aqui o que você espera, o que você acha que pode acontecer, se pode ter uma nova transformação, se tá ansioso por alguma batalha em específica. E, bom, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações quando a gente lançar um novo vídeo aqui, pra você ficar sabendo, né? Aí, se você achar que é interessante pra você assistir, você vai lá e assiste, né? Mas é importante. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!